Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som. Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. Meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 6 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. Já falámos de exoplanetas, ou planetas que orbitam estrelas que não o nosso Sol, no nosso podcast de entrevistas Conversas Astronómicas. Nessa entrevista, o astrónomo João Faria, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, apresentou os 2 métodos mais comuns de detecção de exoplanetas, o método das velocidades radiais e o método dos trânsitos. Mas ambos são métodos de detecção indireta, isto é, detectam a influência que os planetas têm no movimento ou no brilho da estrela, ou seja, são detecções do estilo se parece com um pato, nada como um pato e grasna como um pato, provavelmente é um pato. O que é certo é que os métodos indiretos, apesar de serem responsáveis pela detecção de mais de 98% dos mais de 4.000 exoplanetas conhecidos, não nos permitem tirar uma fotografia ao planeta. Um dos mais difíceis métodos de detectar exoplanetas é mesmo o da imagem direta. E para perceber porquê, basta imaginarem um qualquer alienígena a tentar fotografar os planetas do nosso sistema solar a uns milhares de anos-luz de distância. O Sol é 10 vezes maior do que Júpiter e 109 vezes maior do que a Terra. Além disso, o Sol emite uma quantidade astronómica de radiação, principalmente luz visível, enquanto os planetas pouca radiação emitem ou refletem. Mesmo esta é na ordem de 1.000 milhões de vezes menos intensa do que a radiação direta da nossa estrela. Por isso, tentar obter uma imagem direta de um exoplaneta é frequentemente comparado a tentar fotografar a várias dezenas de quilómetros de distância uma traça a voar à volta de um candeeiro público, ou seja, quase impossível. Mas quase impossível significa que é difícil, mas possível em circunstâncias muito especiais. Exoplanetas que orbitem muito longe da sua estrela são potenciais candidatos a serem observados com métodos diretos, pois se estiverem longe o suficiente, a luz da estrela já não ofusca tanto o planeta. O problema é que quanto mais longe da estrela está o planeta, maior o período da sua órbita. Para o conseguir distinguir das estrelas de fundo, são precisas várias imagens obtidas ao longo de muitos anos para detectar o seu movimento. Há ainda o caso de exoplanetas muito maiores do que o nosso Júpiter, os chamados superjúpiteres, que orbitam à volta de estrelas anãs vermelhas ou até de anãs castanhas, objetos que por vezes são chamados de estrelas falhadas. Embora se diga, de uma forma geral, que a diferença entre estrelas e planetas é que as estrelas emitem luz e os planetas não, isso não é estritamente verdade. Planetas em contração emitem radiação infravermelha, que é um tipo de luz, apenas luz que os nossos olhos não conseguem ver. Mas há maneira de ver luz infravermelha. Apontem a câmara do vosso telemóvel para a parte da frente do comando da televisão e carreguem num botão qualquer. Viram a luz? Os comandos de TV emitem luz infravermelha e apesar dos nossos olhos não conseguirem detectar esta radiação, as câmaras dos telemóveis são um bocadinho sensíveis à luz infravermelha. Ora, os superjúpiteres são planetas ainda em contração. Por isso, emitem calor, que não é mais do que radiação infravermelha. Já as anãs vermelhas são estrelas mais frias do que o nosso Sol, que emitem a maioria da sua luz também na banda do infravermelho. Por isso, neste caso, já não estamos a falar de fotografar traças à volta de um candeeiro, mas de algo mais semelhante a fotografar um pirilampo à volta de uma vela. Continua a não ser fácil, porque seria na mesma a várias dezenas de quilómetros de distância, mas já não é impossível. Finalmente, há os métodos, vou chamar-lhes indiretamente diretos, mas não me citem. São métodos que, de alguma forma, conseguem cancelar artificialmente a luz da estrela, permitindo ver diretamente o que sobra. Um destes métodos consiste em usar um coronógrafo, ou seja, uma espécie de chapéu que se põe em frente ao telescópio e provoca um eclipse artificial. Desta forma, é possível ver diretamente objetos mais tenues que de outra forma estariam ofuscados pela luz da estrela. Outros métodos provocam este eclipse artificial recorrendo a complexos algoritmos. Como os planetas detectáveis são gigantes, a imagem direta não serve, por exemplo, para encontrar outras terras, mas é muito mais fiável do que os métodos indiretos. O método dos trânsitos, por exemplo, tem quase 40% de falsos positivos. Já com este, conseguimos ver o planeta. Mas como podem perceber, é difícil ver diretamente exoplanetas.
É por isso que apenas 1% destes foram detectados de forma direta. E reparem que estive a falar sempre em ver diretamente um exoplaneta à volta de uma estrela. Então, e ver vários planetas a orbitar a mesma estrela? Bom, isso ainda é mais raro. Só foram detectados 2 sistemas exoplanetários com imagem direta. Então, e ver vários planetas a orbitar uma estrela semelhante ao Sol? Até hoje nunca tinha sido feito. Mas foi exatamente isso que fez uma equipa de astrónomos liderada por Alexander Bohn, do Observatório de Leiden. Com o instrumento SPHERE, um cronógrafo instalado no Very Large Telescope, ou VLT, do Observatório Europeu do Sul, o ESO, obtiveram várias imagens tapando artificialmente a estrela TYC 89987601, na constelação austral da Mosca. Com apenas 17 milhões de anos de vida, esta estrela é uma versão bebé do nosso Sol. Nessas imagens, com a luz da estrela cancelada artificialmente, a equipa detectou 2 Júpiteres gigantes, com 14 e 6 vezes a massa de Júpiter, à distância de, respectivamente, 160 e 320 unidades astronómicas da sua estrela. Uma unidade astronómica é a distância média entre a Terra e o Sol, estando Júpiter a apenas 5 unidades astronómicas e o planeta anão Plutão a 40 unidades astronómicas do Sol, ou seja, 4 vezes mais perto do que o mais próximo destes 2 exoplanetas está da sua estrela. Agora é preciso esperar por instrumentos mais potentes, como o Extremely Large Telescope do ESO, um telescópio com mais de 39 metros, para estudar com mais detalhe este sistema. Assim, poderemos, por exemplo, verificar se existem exoplanetas semelhantes à Terra à volta desta estrela, ou determinar se estes super-Júpiteres migraram de outro lado. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.